Então, pessoal, voltamos aqui agora para dar uma olhada na média aritmética ponderada. Nós vamos usar o livro didático de vocês. Quem tiver com o livro aí, depois pode dar uma olhadinha, é a página 123, fala sobre média aritmética ponderada. Então, meu pessoal, no cálculo da média aritmética visto anteriormente, supomos que cada valor do conjunto de dados tenha a mesma importância. Contudo, há situações nas quais essa suposição não é verdadeira, ou seja, há valores com importâncias diferentes. Observe a situação a seguir. Então, já fica uma dica, né? Que a média aritmética ponderada, ela vai ser utilizada quando as coisas não tiverem a mesma importância, o mesmo peso. Olha só o exemplo, bem interessante esse exemplo aqui, ó. No processo de seleção de certa instituição de ensino superior, a nota do Enem obtida pelo candidato tem peso 4 e a obtida no vestibular, peso 6. Se um candidato obtiver nota 70 no Enem e 50 no vestibular, qual será a sua média final? Então percebam que no enunciado ele não diz assim, use a média aritmética simples, use a média aritmética ponderada. Vocês que vão ter que interpretar o enunciado para saber que tipo de média vocês vão usar. Aqui ele está me dizendo então que a nota do Enem tem peso, 4. E a nota do vestibular tem peso 6. Quanto é que ele tirou? Nota. A nota no Enem, ele tirou 70. A nota no vestibular, ele tirou 50. Para eu calcular essa média, que é chamada agora de média aritmética ponderada, eu vou ter que considerar esse valor do peso. Ou seja, eu vou fazer o seguinte, para calcular a média aritmética ponderada, que é o x traço com um P, eu vou multiplicar o 4, que é o peso, pela nota que ele tirou, e vou somar o peso do vestibular pela nota do vestibular. E como média é sempre dividido por um total, esse total que vai aqui embaixo é a soma dos pesos. Como eu tenho um peso que é 4, um peso que é 6, vai dar um total de 10. Então, multiplicando aqui 4 vezes 70 dá 280, mais 6 vezes 50 dá 300, dividindo tudo por 10, eu vou ter 580 dividido por 10, portanto, a média aritmética ponderada desse candidato foi 58 pontos. Aí ele entraria lá nos critérios da empresa, né? Se a empresa tivesse colocado algum critério, por exemplo, ele só vai entrar se a média ponderada for maior do que 5, aí estaria dentro. Ou ele só vai entrar se a média ponderada dele for maior do que 6, no caso ele não estaria dentro, né? Colocando, portanto, aqui a fórmula da média aritmética ponderada, que como na outra não é necessário decorar e sim compreender, é sempre bom a gente olhar para ela, vai ser o dado 1 vezes o peso 1, mais o dado 2 vezes o peso 2, mais o dado 3 vezes o peso 3, e assim por diante, até o dado N vezes o peso N. Aqui embaixo, o que a gente vai somar? Os pesos. Peso 1 mais peso 2, até o último peso, que a gente chama de peso N. Isso é generalização, tá, gente? Quando a gente está falando em fórmula, a gente está generalizando um cálculo. Quer dizer que para qualquer quantidade de termos que eu tenha, eu consigo fazer esse cálculo.
colocando o primeiro termo no lugar do 1, o segundo termo no lugar do 2 e assim por diante, até o último termo no lugar desse N aqui. Então, quer dizer, se fossem 3 termos, eu faria x1p1 mais x2p2 mais x3p3 e deu. E aqui embaixo eu colocaria p1, p2 e p3, né? Então, isso é generalização, é só mesmo uma formalidade para dizer o que é cada coisa no seu lugar, né? O que são, então, esses pezinhos aqui? São os pesos, que ele também chamou no nosso livro de importância. Eu achei bem legal, assim, esse termo aqui, importância, porque, assim, quem é mais importante no caso aqui desse critério deles é o vestibular, né? O vestibular tem peso 6, é mais importante do que a nota do Enem. Então, é 6 vezes aquela nota. Então, aqui é o dado, né? Dado 1, esse aqui é o dado 2, e assim por diante. Último dado, seja lá quem for, o 10º, o 20º, esse N aqui é a posição do dado, né? E o P, cada um desses pezinhos aí é o peso da minha nota. Então, mais uma vez, copiem esse trecho, que é para deixar no caderno, para quando voltarmos eu poder dar uma olhadinha, tá? Próximo vídeo vai me trazer a mediana. Até mais!